e toma uma atitude de ter o Espírito Santo me conduzindo para eu ter o processo de transformação da mente e do caráter e da conduta. Não é eu sou coitado, e muito menos se comparar com os outros. Tenho que me comparar com Cristo e me comparar para ver a minha inferioridade com relação a Ele. Os olhos para os céus. Muito menos entrar. Ele era um publicano. Ele era um considerado, para aqueles religiosos judeus, a pior classe de gente. Porque eles entendiam, os judeus, que um publicano que trabalhava para o governo romano, mesmo ali na região da Judéia, em especial na região da Judéia, ele era uma escória do ponto de vista espiritual. Então, é importante que isso fique claro. E por que é importante que isso fique claro? Por causa do próximo versículo e por causa das aplicações que nós iremos fazer. Por causa da oração dele. Isso precisa direcionar o nosso coração a esta mesa, ao nosso Senhor. E ver o que Deus considera. O que é aceito diante do Senhor. Qual é a verdadeira espiritualidade, quais são as suas características. Quais são as suas bases, os seus fundamentos? Prestemos bastante atenção. O publicano, estando em pé, longe, ele não se aproximava, ele não se achava digno nem de se aproximar, nem de entrar e nem de levantar seu rosto para o céu. Mas ele batia no peito. Este era um sinal muito comum e cultural daquele tempo. Bater no peito, se você estudar, especialmente no Velho Testamento, você vai ver muitos exemplos assim. Era um sinal de opróbrio. De vergonha. Também é bater no peito, pôr a boca na terra, no chão, rasgar as vestes. Tudo é sinal de vergonha. Vergonha de quem eu sou sem Cristo. Não é vergonha porque eu saí com a roupa rasgada. Não é vergonha mundana. A referência é Cristo, não é o outro. É Cristo. Agora, só quem conhece o Cristo, dia após dia, sente essa vergonha. E sem o Espírito Santo no coração para nos guiar, sem mais semelhança de Cristo, nós, de repente, nos achamos como Lúcifer. Como esse mundo que jaz no maligno se acha, como eu costumo dizer, a última cocada do pacote. De miséria. É se sentir um verdadeiro desgraçado. Quando alguém tinha esse comportamento de bater, golpear, inclusive a própria palavra no texto original grego fala de golpear, que acredito não ser o sentido exato aqui, mas de bater forte, porque era um sinal, era um ritual, era um comportamento, era cultural. Quando alguém queria demonstrar publicamente quão miserável, quão indigno, quão triste, quão desolado, quão aterrorizado, quão perplexo estava, tinha esse comportamento. Esse comportamento geralmente era praticado nos velórios. Quando alguém recebia a notícia, estava diante de um morto e estava em desespero, em desolação, batia com as duas mãos fechadas sobre o peito. É justamente isso que está aqui no texto original. Esse era o comportamento dele. O mais interessante é que diz, então observe detalhes. Observe detalhes. Ele estando em pé, longe, não ousava levantar a sua cabeça. Cada detalhe deste homem aqui é importante para nós. Ele se esmurrava em uma profunda desolação, em um profundo estado de humilhação, de quebrantamento, de opróbrio, de saber que ele não era digno nem de entrar naquele templo e oferecer o culto, o sacrifício para Deus. Porque ele era um publicano. Então, tendo isso em mente, observa a oração dele. A oração dele, que nosso Senhor coloca nessa linda história é: ó Deus, ser propício. A palavra que é ilascomai, que nós estudamos na última reunião aqui no domingo pela manhã.
É o termo grego hilas komai. Essa palavra é muito importante, porque é a palavra para apaziguar a ira, que nós também estudamos. É tornar-se gracioso. Esta palavra significa isso, fazer propiciação. Ela ocorre apenas duas vezes no texto grego do Novo Testamento. É claro que muitos irmãos podem estar pensando, não, irmão, você está enganado. Essa palavra ocorre várias vezes. Não ocorre. Ocorre no texto original duas vezes. Você está confundindo esta palavra aqui, que é ilascomai, com lascomai, que ocorre 4 vezes no Novo Testamento. E em português elas não estão traduzidas. Apenas existe um termo, que é propiciação. Certo? É muito importante isso, porque fará toda a diferença na sua compreensão, no seu estudo e na sua aplicação dessa riquíssima palavra. As duas, ilascomai e lascomai, são duas palavras parecidas. Esta aqui nós vamos estudar, vamos nos deter um pouco sobre ela. E vamos ver a sua segunda ocorrência na Epístola aos Hebreus e entender o seu significado. Está intimamente ligado com esta palavra. Então ele diz, ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que exalta será humilhado, o sentido aqui é envergonhado. Não é humilhado no sentido de quebrantado, mas envergonhado. Aí ele diz, mas o que se humilha será exaltado. O exaltado aqui é outro termo que precisa ser traduzido. Porque no texto original aqui é upso, H-U-P-S-O-O, upso. O sentido aqui não é exaltado em termos de glórias humanas, de reconhecimento humano, de forma alguma, irmãos. Você vai encontrar a tradução desse texto em Atos, capítulo 2, o versículo 33, que está assim, exaltado, pois, à destra de Deus. É isso. Aqui nós conseguimos tocar o texto original. Nosso Senhor está dizendo aqui, não é que um será... A gente usa muito isso, né? Ó, irmãos, o que se humilha será exaltado. Bom, pode usar, mas nunca cita o texto. Usar como chavão de retórica, você pode usar. Agora, não cita o texto, porque se você citar o texto, está cometendo heresia. Porque o nosso Senhor não está falando isso. Ele é contra a comparação. Essa parábola é contra a comparação. É contra pessoas que se comparam com pessoas que se acham mais justas do que as outras. Ele está mostrando aqui algo muito especial. Ele está dizendo que essas pessoas que experimentam esse estado de miséria, esse estado de um profundo quebrantamento, de uma profunda rendição aos pés do Senhor, são esses que vão experimentar o gozo do seu trono, o gozo da sua destra exaltada. Esse é o ensino do Novo Testamento. Por isso que o Espírito Santo, na sua gloriosa inspiração, que inspirou este livro, não é um livro qualquer, ele vai colocar exatamente a outra palavra que corresponde a essa, 2 vezes na Bíblia. Isso não tem nada a ver com inspiração literária. Isso tem a ver com inspiração extraordinária. A inspiração da palavra de Deus. Então agora, por favor, vamos para Hebreus capítulo 8. Amados irmãos, tenham paciência comigo. Leitura longa, né, irmãos? Parece que a gente leu um capítulo com 50 e tantos versículos. Mas não é. É a importância de fazer a leitura correta para nós termos a exposição correta, a aplicação. Então, senhores, esses preletores que a gente traz aqui, não é mérito nosso, é o Espírito Santo que nos levou e nos leva, cada um deles. Hoje de madrugada, eu fico com o celular ouvindo, e aí aparece uma pessoa que eu não conhecia, um preletor, e traz uma revelação. Quer dizer, na verdade, o que eu estou querendo dizer, o Espírito Santo que tocou de alguma forma, né? E aí parece uma revelação incrível, né? Onde eu resolvi um problema que eu tinha na cabeça, e é espiritual, né? E quando ele fala aí de... Até perdi o sentido do que eu queria dizer que ele estava falando, mas a questão é espiritual, senhores. Ah, já lembrei.
é o seguinte: esses preletores, eles estudaram a Bíblia há 10, 15, 20 anos. Estudam. E tem a revelação do Espírito Santo. Eu creio nisso. Assim como eu sei que o Espírito Santo fala alguma coisa para eu falar, eles ainda mais. Eles estão num outro processo de desenvolvimento, eles estão mais próximos, digamos assim, de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque o que eles esclarecem, às vezes, em um versículo, com palavras, com essa propício, você vai ter que estudar intelectualmente muito para ter a revelação. Né? Então, o que eu quero dizer? Que você, estudando esses vídeos, é o que eu faço há 20 anos, né? E com a Bíblia, vendo na Bíblia o versículo, e com amor, com vontade de ter Cristo em si, é fabuloso, é fabuloso. Não correta.